Seja bem-vindo ao canal O Investidor Cético e neste vídeo vamos dar continuidade, então, àquilo que a gente começou recentemente de fazer vídeos com análises de ativos, de ações individuais e a eleita desta vez é o Banco do Brasil, as ações ordinárias, BBAS 3. E vamos falar então logo depois da vinheta, nesse intervalo você já sabe o que fazer, né? Dá o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, já vai pensando aí qual é seu comentário. Você tem BBAS 3 na carteira? Se tiver, conta aí qual que é a sua experiência, tá feliz, não tá feliz? Ou se pretende ter, conta aí também quais são as suas expectativas. Vamos lá! Então vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e só algumas coisinhas aqui que eu queria esclarecer para começar. O primeiro é que como isso é uma coisa ainda relativamente nova no canal, né, de falar sobre ativos individuais, a escolha dos ativos ela vai muito daqueles ativos que estão despertando ou despertaram recentemente interesse, principalmente de pequenos investidores, investidores individuais, que é o público-alvo desse canal. Obviamente, você pode e deve fazer as suas sugestões de ativos que você quer analisado, que você quer comentado, e coloca aí nos comentários, né? Quer dizer, tanto eu quanto a equipe que está cuidando do canal, que é o pessoal da carteira do investidor, né? Falaremos deles daqui a pouco. A gente está de olho nisso, tá? Então, todos os comentários aqui, eles não são ignorados, não, pelo contrário, tá? Tudo isso é considerado, ponderado na hora de definir os temas aqui do canal. E o Banco do Brasil se enquadra nisso, né, de uma ação que nos últimos anos, aí, em particular no período pós-pandemia, né, andou chamando bastante a atenção de investidores individuais, porque ela é frequentemente mencionada por influenciadores aí muito grandes, muito relevantes de finanças, que acabam desencadeando esse interesse. É óbvio assim que uma ação do Banco do Brasil não é definitivamente uma ação de sardinhas, como algumas que a gente tem por aí. Nós estamos falando de uma das mais importantes ações negociadas na B3, tá? Então, nesse caso, os perrengues e agruras dos pequenos investidores acabam tendo pouco peso naquilo que efetivamente acontece na ação. Mas, de qualquer forma, é uma ação bastante comentada nesse círculo de investidores individuais, principalmente entre aqueles com uma visão mais de longo prazo, que estão pensando numa carteira de dividendos ou numa carteira para formação de patrimônio de longo prazo. Esse tipo de investidor parece ter aí um certo apreço pelo Banco do Brasil, né? Ainda na linha dos comentários gerais, também comentando um pouco sobre o setor bancário. O setor bancário ele passou por algumas coisas interessantes, né? Aliás, a pandemia, em especial a fase aguda da pandemia em 2020, ela veio para chacoalhar mesmo aquilo que a gente achava do mundo, né? Quer dizer, um monte de pilares aí foram abalados, né? Eu, por exemplo, eu passei a vida inteira ouvindo pessoas dizendo assim, olha, se você abrir um restaurante por quilo perto de algum lugar movimentado, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Agora a gente sabe que tem, né? Quer dizer, basta vir uma pandemia aí, o governo manda fechar todo mundo. Vários desses lugares aí que eu conhecia, onde eu moro, nos lugares que eu frequento, fecharam, faliram e não voltaram, né? Então, muitos investimentos que a gente considerava como portos seguros, né, investimentos à prova de crise, hoje a gente sabe que não são mais. No caso dos bancos, aconteceu uma coisa interessante porque o setor bancário é historicamente considerado um setor porto seguro no Brasil, né? Afinal de contas, os grandes bancos brasileiros são extremamente resilientes, né? Quer dizer, o Brasil já passou por tudo, por golpe militar, não sei quantas trocas de moeda, e os grandes bancos continuam aí, né? Então, a gente tem essa tendência, esse viés de enxergar o setor bancário como um setor à prova de crises. Só que na pandemia, durante a pandemia, esse setor não respondeu bem e acabou gerando várias frustrações entre pequenos investidores. Quando começou aquele movimento de pânico nos mercados financeiros, muitos investidores correram para os bancos, achando que os bancos seriam a boia de salvação, e eles não funcionaram desse jeito.
Pelo contrário, os bancos caíram bastante, perderam bastante valor e ficaram por um longo tempo depois da pandemia numa zona de congestão, como se diz no mundo da análise técnica, né? Quer dizer, uma zona de lateralização de preço, em que os preços ficavam oscilando dentro de um determinado intervalo, subindo um pouquinho, caindo um pouquinho, mas não indo, no geral, não indo para lugar algum, né? E isso gerou muita frustração, e essa movimentação ela foi potencializada por coisas que aconteceram. Então, por exemplo, os bancos começaram a se preparar para um possível aumento de inadimplência, o que efetivamente aconteceu. Então, os bancos começaram a reter dinheiro para fazer reservas, começaram a aumentar suas provisões para devedores duvidosos. As próprias autoridades aí impuseram restrições aos bancos para fazer distribuição de dividendos. Então, os bancos que sempre foram vistos como bons distribuidores de dividendos, geradores de renda, estavam impedidos de distribuir dividendos além do mínimo previsto pelos seus estatutos, né? Ou então o mínimo de 25% que vale quando não tem uma provisão quanto a isso já no estatuto. Enfim, meio que tempestade perfeita ali em cima dos bancos, e os bancos ficaram em um longo período meio perdidos aí, de lado, tanto que até agora, até o momento em que eu estou fazendo esse vídeo, a maior parte dos bancos ainda não chegou nas suas máximas históricas anteriores à pandemia, tá? Tá devendo aí, né? E uma outra coisa que eu queria comentar também, antes de entrar aqui especificamente no Banco do Brasil, é uma rápida revisãozinha sobre abordagens qualitativas e abordagens quantitativas. Porque nesses vídeos sobre ativos individuais, eu sempre vou procurar abordar, ou melhor, eu sempre vou procurar comentar as duas abordagens, a abordagem quantitativa e a abordagem qualitativa. A abordagem quantitativa é aquela que é baseada em fatores mensuráveis, comparáveis, ou seja, coisas que são números, que a gente pode multiplicar, somar, dividir, né, e por aí vai, tá? A vantagem dos fatores e informações quantitativos e da abordagem quantitativa em geral é que ela nos permite ter mais objetividade, ela nos permite colocar os nossos vieses, a nossa emocionalidade um pouco, né, fora do processo de decisão, até porque nós estamos falando de coisas numéricas. Então, quando eu falo, por exemplo, que uma empresa tem um PL, um índice preço-lucro, de 8, ela é mais barata, né, considerada mais barata do que uma empresa com um PL de 10, porque 8 é menor do que 10. Tá? Então, isso é uma coisa sobre a qual não cabe discussão, não cabe interpretação. Nós estamos falando da realidade objetiva. 8 é menor do que 10. Se alguma pessoa negar isso, aí vira o terraplanismo matemático, né? Quer dizer, essa pessoa tem problemas mentais, tá? Então, nós estamos falando de uma realidade objetiva, não sujeita, não passível de interpretação, não passível de subjetividade. E outra coisa, né? Além dos números, tá? A gente pode ter questões probabilísticas. Então, ainda usando a questão do PL, tá? Uma empresa com PL baixo significa, então, que ela vai valorizar? Não necessariamente, mas nós temos diversos estudos aí em vários mercados, em várias épocas que já foram feitos, mostrando que, probabilisticamente, X% das empresas com PL abaixo de tanto tendem a ter uma performance superior no mercado. Eu não vou aqui, neste momento, fazer menção a nenhuma pesquisa em particular, mas só para dizer o seguinte, que quando nós temos um estudo feito, existe, claro, uma grande chance de que esse estudo esteja errado. Aliás, o que não falta por aí são estudos, inclusive científicos de várias áreas, inclusive de saúde, errados, absurdamente errados, né? Com erros metodológicos, com má fé de quem fez o estudo. Só que esses estudos, eles precisam ser refutados. Então, quando a gente vai negar o resultado de um estudo desse, a gente tem que negar com dados, a gente tem que negar com evidências, a gente não pode negar com ridicularização, com falácia genética, né? Dizer assim, isso veio
sei lá eu quem, do instituto sei lá eu quem, que os caras lá são tudo picareta, não sei o quê. Quer dizer, o fato de uma coisa ter sido dita por um picareta não significa necessariamente que aquilo seja uma mentira, tá? Então a gente tem que sempre focar nos dados, não em quem falou, não na nossa preferência ou não por essas coisas. Enfim, na abordagem quantitativa, então, a gente tem isso. Então, veja, né, a abordagem quantitativa, ela por si só já mostra que tem uma grande afinidade aqui com a proposta do investidor cético, né? Eu, particularmente, eu sigo muito essa abordagem quantitativa, inclusive na minha atividade profissional, lá na carteira do investidor. Né? E já a abordagem qualitativa, ela depende muito da interpretação, da subjetividade de quem estiver analisando. Então, informações de base qualitativa são aquelas informações que ou você mesmo analisa baseado na sua percepção, ou você vai confiar em alguém para fazer essa análise. Então, tem algum analista da sua preferência, algum influenciador da sua preferência, que ele vai lá e faz uma análise, são coisas não quantificáveis, são coisas difíceis de quantificar, então fica muito baseado na questão da percepção, da interpretação. Um exemplo clássico de abordagem qualitativa, e que é muito comum aí, inclusive entre casas de análise, gestoras de investimento, é quando se fala da gestão de uma empresa, né? Tal empresa tem uma boa gestão, tem um bom corpo gerencial. O que significa isso? O que significa uma boa gestão, né? Significa que os caras estudaram em escolas de renome? Significa que ninguém lá nunca foi preso, né? Quer dizer, tem muita margem de interpretação para saber o que é uma boa gestão. Quer dizer, não é uma coisa super objetiva, clara, como dizer assim, olha, 8 é menor do que 10. Né? Mas só fazendo essa observação que quando eu apresento dados de natureza quantitativa, eu acabo tendo aqui uma certa segurança maior, tá? E ressalto isso, quer dizer, são dados objetivos, quantificáveis, com pouca margem para interpretação. Quando eu falo de avaliações qualitativas, aí eu quero que você me tome como um qualquer, porque aí tem viés, tem subjetividade, tem preferência, tem afetividade. Então, aí você vem aquele velho disclaimer, né? Quer dizer, cuidado quando eu falo de coisas de natureza qualitativa, porque eu posso estar interferindo com os meus vieses, com as minhas preferências pessoais na análise que eu estou fazendo. Então, vamos lá, vamos começar, já que eu falei sobre questões qualitativas, vamos começar por uma questão qualitativa que está quase sempre presente em conversas que envolvem o Banco do Brasil. O fato do Banco do Brasil ser uma empresa de capital misto de controle estatal. Isso é uma questão qualitativa. Então, nós temos pessoas, nós temos investidores, por exemplo, que simplesmente não querem saber de Banco do Brasil, não querem ter Banco do Brasil nas suas carteiras por ser uma empresa estatal. Tá? E essa coisa de não ser empresa estatal, ela pode ter várias motivações que podem ser mais razoáveis ou menos razoáveis. Então, tem, por exemplo, pessoas que às vezes descartam, né, empresas estatais em geral, dizendo assim, olha, eu não quero investir em empresas estatais por convicção, porque eu não gosto de empresas do governo, tá? E aí é sempre bom ressaltar a diferença entre estatal e governamental, tá? Uma empresa estatal não é necessariamente uma empresa governamental. Você pode não gostar do governo, mas o Estado brasileiro é uma coisa maior do que o governo, e o Banco do Brasil né? Há quanto tempo que o Banco do Brasil existe? Aí entra governo, sai governo, eles continuam lá, tá? Então tem a questão da convicção, né? Eu não, por convicção, por princípios, eu não invisto em empresas estatais. Algumas pessoas, então, vão argumentar isso. Eu respeito convicções, eu quero deixar isso bem claro, eu respeito convicções. Porém, uma convicção não é uma coisa muito alinhada com a postura cética que se propõe aqui nesse canal. Tá? Então, assim, convicção não é coisa de gente cética. Né? Assim, investidor cético, ele não investe baseado em convicções. O investidor cético investe baseado em dados, em evidências, né? Em fatos, não em convicções. Quer dizer, convicção, por via de regra, não é uma coisa do investidor cético, é uma coisa do investidor
crédulo. Ok. Tá? Mas ainda assim, não sendo necessariamente por convicção, existem sim restrições que investidores podem ter em empresas estatais, e aí eu me incluo nisso. Tá? Aí entra um pouco da questão da subjetividade. Então, uma empresa estatal, e aí eu estou falando assim, usando estatal de uma forma genérica para me referir às empresas de capitais mistos, ela não é intrinsecamente uma coisa ruim. Tá? Quer dizer, a gente sabe que boa parte das empresas estatais mundo afora são empresas complicadas, empresas que têm rolo, empresa que tem interferência do governo, mas isso não é uma coisa intrinsecamente ruim. Tá? Quer dizer, uma empresa estatal, ela não é uma empresa, vamos dizer assim, como se tivesse um gene defeituoso, né? Como se ela fosse uma empresa impura. O que ela tem é um risco aumentado de problemas de governança. Tá? E problemas de governança são uma coisa que afetam tanto empresas estatais quanto empresas privadas. A questão é que nas empresas estatais isso tem o potencial de acontecer mais. Então, por exemplo, a gente não deve ter ilusões, porque empresas privadas têm seríssimos problemas de governança, e eu não sei quanto a você, mas eu tenho a impressão que quanto mais se fala em ESG, né, fatores ambientais, sociais e de governança, mais eu tenho a impressão de que as empresas estão avacalhando a questão da governança. O que eu mais ouço falar por aí, tanto no Brasil quanto no exterior, são de empresas de capital aberto, com acionistas, onde a gente vê os controladores, onde a gente vê os gestores usando as empresas para alavancar seus projetos pessoais, para alavancar suas convicções, para apoiar projetos que não são necessariamente de interesse do investidor, para apoiar causas que não necessariamente estão alinhadas com o interesse do investidor, né? Inclusive, assim, pode me chamar de antiquado se você quiser, mas quando eu estudei, né, na escola de administração, na faculdade, eu me lembro, por exemplo, de ler o livro-texto de administração financeira do Lawrence Gitman, né? Quer dizer, coisa lá da época do Jurássico, o pessoal mais novo acho que nem sabe o que é isso, e que falava assim, o objetivo da administração financeira é a maximização do valor para o acionista. Então, tudo bem, pode dizer assim, visão antiquada, visão obsoleta, mas eu, né, que sou um cara antiquado e obsoleto, eu tenho grande dificuldade para entender essa ideia de que empresas devem ter posicionamento, empresas devem querer mudar o mundo, consertar o mundo. Não, empresa tem que gerar valor para o acionista, tá? Fim, né? Isso é uma opinião, isso é qualitativo, tá? Então, antes que venha falar qualquer coisa, eu falar, aqui é eu falando, né? Tudo bem, falando com base no que eu aprendi lá atrás. Mas, enfim, essa questão, ela é potencializada em empresas estatais, porque em empresas estatais você tem mais rotatividade. Entra governo, sai governo. Entra gestão, sai gestão. Então, governos, muitas vezes, podem usar essas empresas, como frequentemente usam, para fins estranhos ao seu objeto social. Fins que podem ter finalidade social, tudo bem, né? Algumas estatais assim têm até isso previsto nos seus estatutos, mas muitas vezes para fins políticos, e fins políticos que muitas vezes são travestidos de social. Isso é um problema para o Banco do Brasil e é um problema para todas as estatais, porque ocasionalmente, governos, aí eu estou falando sim de fatores governamentais e não estatais, podem meter a mão pesada na empresa, desviar a empresa do seu objeto social e prejudicar o acionista por conta disso. Isso é particularmente sério neste momento. O momento que eu estou gravando esse vídeo é apenas alguns dias antes da eleição, né, do primeiro turno das eleições presidenciais, em que nós temos dois candidatos favoritos, em que os dois já é público, notório e conhecidíssimo que não tem nenhum comprometimento com responsabilidade fiscal ou com interesse do investidor. Tá? Então, isso é uma coisa complicada, isso é um ponto negativo para o Banco do Brasil. Qual que é meu posicionamento pessoal e profissional com relação à empresa ser estatal? Bem, pessoalmente, eu evito. Mas, novamente, eu não evito porque eu acho que ser estatal é como se fosse uma doença contagiosa. Né? Não é convicção. Eu evito porque existe um risco maior
de problemas de governança. Na minha atividade profissional, na carteira do investidor, que inclusive vai aparecer em algum lugar aqui um QR Code, né, para você conhecer a carteira do investidor, você vai ter acesso aos PDFs das carteiras, e lembrando que a carteira do investidor é quem possibilita trazer esse conteúdo aqui para você, né, porque eles estão me ajudando aqui a definir pautas, a fazer vídeos, etc. e tal. Então, posso dizer hoje assim que a carteira do investidor é praticamente um patrocinador do canal, né? Além de ser o lugar onde eu estou trabalhando como analista. Então, prestigie para que esse canal continue fazendo coisas bacanas, quem sabe. Mas, enfim, na carteira do investidor, nós temos 3 tipos de carteira. Então, nós temos carteiras de trading de curto prazo, nós temos as carteiras de alocação, que são carteira mais de longo prazo, em que o processo de decisão é por estratificação, então ele é um processo que ele está assim entre o semi-quantitativo e o puramente qualitativo, e temos as carteiras quantitativas puras que estão sob minha responsabilidade. Em carteiras de trading, tá, e em carteiras quantitativas, para usar uma palavrinha da moda, nós somos agnósticos quanto a empresas estatais. Para trading, a ação é um mero veículo para você tentar capturar um movimento, né? No caso das carteiras quantitativas, a composição acionária da empresa não é um fator de seleção. Então, numa carteira quantitativa lá da carteira do investidor, pode aparecer Banco do Brasil ou alguma outra estatal aí, pode acontecer. Nas outras carteiras de alocação de base mais qualitativa, eu e o resto da equipe de análise, a gente torce um pouco o nariz por conta dessa questão de governança, e sempre que tiver uma opção não estatal, em circunstâncias parecidas, nós vamos optar pela não estatal. Mas é isso, é apenas para tentar administrar um risco que está aumentado. Não é uma questão de convicção, não é ideologia, nada disso. Isso não existe no mundo dos investimentos, pelo menos não no mundo dos investidores céticos. Ok. Então, feita todas essas ressalvas aí sobre o fato de ser estatal, isso é um fator qualitativo, e isso é um fator que pode pesar na decisão de investidor, como pesa na minha, né? Outro fator de natureza qualitativa é o próprio setor bancário. O setor bancário, ele é um setor muito importante, um setor de grande peso, mas ele não é mais aquilo que era antigamente, tá? Quer dizer, o setor bancário hoje é um setor mais vulnerável, ele é um setor com uma capacidade de crescimento limitada, ele é um setor que tem fatores de risco, inclusive aqui no canal tem um vídeo, né, sobre o CBDC, né, as moedas digitais do Banco Central, que eu comento um pouco sobre isso, e que tem muitos novos entrantes no mercado. Eu sei que ainda muita gente não leva a sério os bancos digitais, a ameaça dos bancos digitais, vários bancos que estão entrando no mercado, mas o ponto é que alguns estão ganhando aí um tamanho relevante, estão começando a assumir pedaços cada vez maiores do mercado, alguns margens assim começam a cair, e eu sei que o mercado brasileiro ele é enorme, quer dizer, nós temos uma grande parcela da população desbancarizada. Só que essa parcela desbancarizada, ela, em grande parte, é um público de baixa qualidade para os bancos. Quer dizer, a maioria dos bancos aí que recentemente resolveu atacar essa parcela desbancarizada está tendo problemas de inadimplência, problemas de crédito. Quer dizer, essas pessoas, na sua grande maioria, não são desbancarizadas à toa, né? O público bom, aquele público que traz receita, que não dá problema para os bancos, esse público já é mais do que bancarizado, tá? Então não tem muito para onde crescer esse mercado. Vai ficar vira um jogo de rouba-monte, um está tentando tirar o cliente do outro, né? A não ser que esses desbancarizados, eles ascendam socialmente, economicamente, começam a ter mais renda e se tornem aí sim clientes de maior qualidade, né, que não vão estar ali inadimplentes, etc. e tal. Mas isso não parece uma coisa muito realista no curto prazo. Então tem as limitações do setor bancário. Agora vamos falar então sobre questões, assim, do ponto de vista qualitativo, só para fechar, nós temos 2 pontos de atenção muito grandes que podem contar contra uma decisão de investir no Banco do Brasil. Uma é essa questão de ser estatal, e a outra é essa questão do próprio mercado bancário, das limitações e dos desafios do mercado bancário. Agora vamos falar do lado quantitativo, que do lado quantitativo as coisas começam a ficar um pouquinho diferentes.
Então, para falar sobre dados quantitativos, eu vou abrir aqui a minha plataforma, ela mostra o seguinte, falando sobre números, tá? Vamos falar sobre alguns indicadores fundamentalistas básicos. Então, começando com o PL, preço-lucro. O PL do Banco do Brasil é 4,8, que significa que a ação do Banco do Brasil é negociada hoje, neste momento da gravação, a 4,8 vezes o lucro, anualizar lucro dos últimos 12 meses. Isso é ridiculamente barato para uma empresa que é lucrativa, vem pagando dividendos, etc. Né? Quer dizer, se 4,8 por uma empresa que é essencialmente uma blue chip não for barato, eu confesso que eu não sei o que é. Né? Então, do ponto de vista de ser uma ação barata, eu acho que pouca gente vai discordar que o Banco do Brasil é uma ação barata. Para a gente ter uma comparação, olhando, por exemplo, números similares de empresas similares, que é o caso, por exemplo, de Bradesco, Itaú e Santander, o mesmo múltiplo do Bradesco é 9, tá? Praticamente o dobro, do Itaú 10,6 e do Santander 7,2. Os outros bancos também estão baratos, historicamente falando, mas o Banco do Brasil está excepcionalmente barato. Uma outra métrica que eu gosto muito, lembrando assim, que quando a gente fala de bancos é difícil analisar métricas que envolvem endividamento, né, por conta do próprio modelo de negócio dos bancos, que tem uma alavancagem altíssima. Mas eu gosto muito do ROE, né, o Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido, que eu considero assim meio que o canivete suíço dos indicadores fundamentalistas. Né? Que se eu tivesse que escolher um único indicador para usar daqui para o resto da vida, provavelmente seria esse. O ROE do Banco do Brasil é, neste momento, 16,8, segundo a plataforma Inominável, né? Que é usada aí por muita gente no mercado. Tá? Então, vamos assumir que a fonte é confiável. Né? 16,8 é um bom número, não é um excelente número. Lá na carteira do investidor, a gente costuma ter como referência o número 20. 20 é a nota 10. Tá? Então, uma empresa com ROE acima de 20, nós consideramos, passou com louvor. Mas um 16,8, aqui ele vale um bom 8,5, aqui com um comentário positivo. Tá? Então, é um bom número. O Bradesco ele tem 15,7, ligeiramente abaixo. O Itaú praticamente empatado, 16,9. E o Santander, 19,8. Quer dizer, ele está mais próximo aí da nota 10. Mas, assim, definitivamente o Banco do Brasil não é ruim. Então, do ponto de vista de indicadores fundamentalistas, ele está bom, ele está muito bom. Tá? Ele é uma empresa barata, né? Falando um pouco de indicadores mais quantitativos, tá? Então falando de indicadores de performance, assim, de retorno ajustado ao risco, tá? O Banco do Brasil também se qualifica muito bem. Então temos dois indicadores aqui que são bastante populares, né? Um é o chamado índice de Sharpe, tá? O índice de Sharpe, ele é um indicador de retorno ajustado pela volatilidade, né? Quer dizer, então ele pega o retorno em excesso, em relação a um benchmark, um Selic, qualquer coisa dessa, e vai dividir isso pelo desvio padrão, tá? Que representa a volatilidade. Nos últimos 12 meses, o Banco do Brasil tem um índice de Sharpe de 1,53, que é muito superior aos dos outros bancos. Então, o retorno do Banco do Brasil nesses últimos 12 meses tem sido muito superior aos outros, ajustado pelo risco, tá? Em 60 meses, num período um pouco mais longo, ele ainda tem uma vantagem em relação aos outros, mas essa vantagem já não é tão grande. E tem um outro índice, que se chama índice de Sortino, que é uma variação do índice de Sharpe, né? Essencialmente é a mesma coisa, mas descarta a volatilidade positiva, né? Tira ela do cálculo, só considera a negativa, porque afinal de contas a positiva é benéfica para nós. Nesse aspecto, a performance superior do Banco do Brasil em relação aos outros é ainda mais gritante. Em 12 meses, o índice de Sortino aqui está em 2,64. Mais que o dobro do Itaú, que é 1,01 no mesmo período. Tá? Um Santander da vida, por exemplo, aqui nesse mesmo período tem um índice negativo. Então vejam que
do ponto de vista de indicadores fundamentalistas, o Banco do Brasil é uma empresa indiscutivelmente com grandes méritos. E agora falando um pouco de análise técnica, né? Então vou colocar aqui um gráfico. Isso que vocês estão vendo aqui é um gráfico diário do Banco do Brasil, periodicidade diária, e essa linha amarela é a média móvel exponencial de 200 dias. Então, lembrando, né, para aqueles que não são habituados com médias móveis, o período de uma média móvel, por si só, ele não tem significado, ele é uma coisa empírica, geralmente a gente testa e vê que aquele período funciona para filtrar a movimentação, porém, a média de 200 dias, especificamente, ela tem significado porque ela é usada como uma métrica no mundo todo para separar o que é um mercado em alta de um mercado em baixa, né? Um mercado bull de um mercado bear, tá? Os touros e os ursos. E o que a gente vê aqui é que o Banco do Brasil está com seus preços acima da média de 200, veja que ele esteve enroscado aqui anteriormente, aquele período de grande congestão, e hoje ele já deu uma subida e está acima. Então a gente pode argumentar assim, que está em tendência de alta, o que é positivo, porém, afastando um pouco mais o gráfico, né? Aqui a gente está vendo o mesmo gráfico, só que agora numa periodicidade semanal, a linha pontilhada amarela em cima representa a máxima histórica antes da fase aguda da pandemia. A seta amarela representa a mínima, né, o drawdown que aconteceu após a pandemia. Então, é a mínima recente. E o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, os preços, neste momento, eles estão muito próximos dessa máxima histórica, tá? Que acaba sendo uma região de resistência. Então, do ponto de vista técnico, né, apesar da ação estar numa tendência de alta, ela está muito próxima de uma resistência forte e talvez fosse prudente, né, aí entra um pouco da subjetividade da análise técnica clássica, né, talvez fosse um pouco prudente esperar por um rompimento dessa resistência e um recuo para fazer uma entrada com um timing melhor. Mas, de qualquer forma, tá, o que a gente precisa chamar a atenção, apesar dessa região aqui de resistência, a ação do Banco do Brasil está indiscutivelmente, neste momento, em uma tendência de alta, considerando a métrica da média de 200 períodos. Enfim, o que é para fazer? É para comprar ou não? Respondendo como profissional, né? Como analista profissional, não. Por quê? Porque a ação do Banco do Brasil não está, neste momento, em nenhuma das carteiras da carteira do investidor, que é onde eu estou fazendo análises e trabalhando. Então, veja, o bom de trabalhar numa casa de análise é que eu posso dar respostas diretas, né? Posso falar assim, ó, se não está nas carteiras, é não. Se está, é sim. Tá? E, neste momento, não. Ocasionalmente, o Banco do Brasil aparece aí numa carteira de swing trade, etc., mas nas carteiras de alocação não está. Então, não há um call meu ou da equipe de análise da CDI sobre o Banco do Brasil. Porém, em outras circunstâncias, eu poderia dizer que pode ser uma compra interessante. Para quem está buscando uma ação de valor, né, um value investing, um PL de 4,8, como eu falei, é barato, não tem muita discussão aí, né? Para quem busca uma carteira de dividendos, tudo bem, o Banco do Brasil, como outros bancos, andou derrapando um pouco nos dividendos, até por restrições aí fora do negócio em si, né, restrições de autoridade, mas historicamente, bancos são bons pagadores de dividendo, tá? Então, para uma carteira de dividendos pode ser interessante sim. Para uma carteira de crescimento, pode ser interessante? Eu tenho minhas dúvidas. E aí entra um pouco da questão qualitativa, subjetiva da avaliação do mercado bancário. Eu não estou muito convencido de que há espaço para o Banco do Brasil crescer. Mas tem o setor agro, né? A grande participação do Banco do Brasil no setor agro. Sim, tem, de fato. E o setor agro é um dos motores da economia brasileira. Só que o setor agro vai muito bem, obrigado, né? Estamos numa economia inflacionária, tá? Os commodities historicamente ganham com a inflação, até porque a inflação em grande parte é causada pelas commodities, né? Pelo menos a inflação de custos. Porém, se nós entrarmos aí numa recessão global,
isso que hoje é uma força pode virar uma fraqueza. E pensando em extremo longo prazo, pessoas que estão fazendo essas carteiras para aposentadoria, né, a chance da gente pegar em algum momento uma recessão global aí mais pesada existe, tá? E aí essa questão aí da grande participação no setor agro pode acabar virando uma coisa mais contra do que a favor. E, para finalizar, do ponto de vista técnico, é para comprar? Eu diria assim, do ponto de vista técnico, tá bom, mas eu não faria essa compra agora. O timing talvez não seja o mais favorável por conta dessa proximidade com uma resistência. Eu, do ponto de vista técnico, eu veria como cenário ideal o Banco do Brasil subir mais, romper essa resistência, voltar, fazer um recuo nas imediações da média de 200, de novo, tá? E ali teria um ponto de entrada um pouco mais seguro, né? A questão de ser estatal, isso é relevante ou não é relevante? Depende e vai depender muito de você, porque, novamente, isso é uma questão qualitativa, tá? Eu tenho minhas resistências aí às às empresas estatais, não tanto por convicção, como eu já comentei no vídeo, mas sim por uma questão de percepção de risco aumentado. Porém, se você pensa diferente, vai fundo, lembre-se que no fim das contas o dinheiro é seu, a decisão é sua, se você ganha dinheiro, o mérito é todo seu, se você perde dinheiro, a responsabilidade também é sua, né? E apenas como recomendação eu diria assim, já que esse é um fator que chama atenção, apenas talvez ter uma posição um pouco reduzida em relação a outras empresas aí para tentar compensar um pouco esse risco aumentado, esse risco político/governança. Enfim, né, esta aqui foi a análise do Banco do Brasil. Veja que a gente falou, então, sobre questões quantitativas, qualitativas, de natureza fundamentalista, de natureza técnica, e eu espero que com isso você tenha aí subsídios para tomar a decisão que é a melhor decisão para você. E não se esqueça, deixe o seu like aí no vídeo, comente, coloque aí ações e outras coisas aí que eventualmente você gostaria de ver comentadas, e a gente se vê no próximo vídeo.